Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem importante da contabilidade, né? Que é garantir que os ativos da empresa, que eles estejam refletindo o valor real lá no balanço. E para isso, vamos olhar o CPC 01R1, o pronunciamento que trata da redução ao valor recuperável de ativos. A ideia é não deixar o ativo valendo mais do que deveria no papel. Parece essencial mesmo, né? Para a confiança nas demonstrações financeiras. Mas qual é, assim, o coração desse pronunciamento? Como ele funciona na prática? Olha, o objetivo principal é bem direto. Garantir que nenhum ativo fique registrado por um valor contábil maior que o seu valor recuperável. E o que é esse valor recuperável? É basicamente o quanto a empresa espera conseguir de volta com aquele ativo, seja usando ele na operação ou vendendo. Certo. Se o valor que está lá na contabilidade for maior que isso, aí, o ativo perdeu valor. Tem que reconhecer uma perda. Entendi. Quer dizer, tem que ajustar para baixo. Mas como é que se acha esse valor recuperável? Não parece algo óbvio, né? Não mesmo. Exige uma análise, sabe? O valor recuperável vai ser o maior valor entre duas coisas. Primeiro, o valor justo, o líquido de despesa de venda. Pensa no preço de mercado se fosse vender hoje, menos os custos para concretizar essa venda. E segundo, o valor em uso. Esse é mais, digamos, interno. É o valor presente dos fluxos de caixa que a empresa espera gerar com o uso contínuo daquele ativo. Ah, fluxos de caixa futuros, trazidos a valor presente. Aí já entra a estimativa, né? Exatamente. E aqui entra um ponto-chave. O julgamento da administração. Estimar esses fluxos, escolher a taxa de desconto certa é complexo. A norma pede o maior desses dois valores como referência. Interessante. Mas, assim, quando é que a empresa tem que fazer essa conta toda? Tem alguma coisa que dispara essa necessidade? Gatilho? Tem sim. A regra diz que, no fim de cada período de reporte, a empresa precisa avaliar se existe algum indício de que um ativo possa ter perdido valor. Esses indícios podem vir de fora, tipo o valor de mercado do ativo caiu muito ou mudou alguma lei, tecnologia que afeta ele. Ou podem ser internos, o ativo ficou obsoleto, sofreu um dano físico ou o desempenho econômico dele está pior do que se esperava. Entendi. Se aparecer um desses sinais, Aí o teste de recuperabilidade se torna obrigatório. Tem que calcular o valor recuperável e comparar com o contábil. E tem mais. Mesmo que não apareça nenhum indício claro, existem alguns ativos que obrigatoriamente precisam ser testados todo ano. ah é? Quais? Ativos intangíveis com vida útil indefinida, sabe? Aqueles que não se amortizam. Também os intangíveis que ainda não estão prontos para serem usados. E um bem famoso, o ágio, por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, que surge quando uma empresa compra outra. Esse tem teste anual obrigatório. Falando em ativos, essa regra vale para tudo que a empresa tem? Ou tem coisa que fica de fora? A regra é bem ampla, pega a maioria dos ativos. Mas sim, existem exceções importantes. O CPC 01 não se aplica, por exemplo, a ativos que já têm suas próprias regras de mensuração em outros CPCs, como estoques, que seguem o CPC 16, ativos fiscais diferidos, o CPC 32, a maior parte dos ativos financeiros, que estão no CPC 48, propriedades para investimento, que são medidas pelo valor justo, CPC 28. Ok, então tem uma lista específica. Isso. Mas é importante notar que ele se aplica, sim, a investimentos importantes que a empresa faz em outras, como controladas, coligadas, joint ventures. Faz sentido. Mas e se for difícil isolar um ativo? Uma máquina numa linha de produção, por exemplo. Ela sozinha não gera receita, né? Como testa isso? Ótima pergunta. Isso acontece muito. Quando um ativo não gera entradas de caixa de forma independente, você não consegue testar ele sozinho. Nesses casos, o teste é feito para unidade geradora de caixa, a UGC. É o menor grupo de ativos que, juntos, geram entradas de caixa que são independentes das de outros ativos ou grupos. Ah, a UGC. Então, no exemplo da máquina, a linha de produção inteira poderia ser a UGC? Provavelmente. Identificar corretamente qual é a UGC é outro ponto que exige bastante análise e julgamento da empresa. E o goodwill que você mencionou? Como ele entra nessa história da UGC? Ele também não gera caixa sozinho. Justamente.
O goodwill que você adquire numa combinação de negócios, ele precisa ser alocado desde o início às UGCs que a empresa espera que se beneficiem daquela aquisição, das sinergias. Então, o teste anual obrigatório do goodwill, na verdade, é um teste da UGC ou do grupo de UGCs onde ele foi alocado. Entendi. E se essa UGC toda tiver desvalorizada? Se a UGC tiver com valor recuperável abaixo do contábil, a perda por desvalorização que você calcula tem que reduzir primeiro o saldo do goodwill alocado ali. Só se a perda for maior que o goodwill é que você começa a reduzir o valor dos outros ativos da UGC proporcionalmente ao valor contábil deles. Certo. E uma última dúvida. Se a situação melhorar depois, sei lá, a economia aquece, a empresa se recupera, dá para reverter essa perda que foi registrada? Para a maioria dos ativos, a resposta é sim. Se as estimativas que levaram ao reconhecimento da perda mudarem para melhor, a perda por desvalorização pode ser revertida. Mas tem um limite importante. Você só pode reverter até o valor contábil que o ativo teria hoje se a perda nunca tivesse acontecido, já descontando a depreciação ou amortização normal que teria ocorrido. Ok, tem um teto. Exato. Só que tem uma exceção crucial, que é bom frisar. Perda por desvalorização que foi alocada para reduzir o goodwill nunca pode ser revertida. Nunca. Por quê? Porque se considera que a perda no goodwill reflete um problema intrínseco com a expectativa original da aquisição. Qualquer melhora futura seria vista como um goodwill gerado internamente, o que não pode ser reconhecido. Então, baixou o goodwill por impairment, ele não volta mais. Entendido. Essa é uma regra bem definitiva. Então, para a gente fechar, os pontos-chave são: sempre comparar o valor contábil com o valor recuperável, que é o maior entre o valor de venda líquido e o valor em uso. Fazer o teste se houver indícios ou anualmente para certos casos, como goodwill e intangíveis indefinidos. Usar as UGCs quando o ativo não gera caixa sozinho. E a regra de ouro: goodwill baixado é para sempre. Perfeito, é isso aí. E vale sempre lembrar, o quanto tudo isso depende de boas estimativas e julgamento por parte da administração. Projetar fluxo de caixa, definir taxa de desconto, identificar o GC, são decisões críticas. Sem dúvida. E isso até levanta uma questão interessante para a nossa reflexão, né? O quanto dessa subjetividade, mesmo que seja baseada em premissas razoáveis e fundamentadas como a norma pede, pode acabar influenciando a percepção do mercado sobre o valor real de uma empresa. Fica aí a pergunta.